Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil, e estou com você mais uma vez para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 8 de outubro, nós faremos a leitura no livro de Esdras, do capítulo 5 ao 7. 5 ao 7. Esdras, do capítulo 5 ao 7. Então, vamos para a leitura. Esdras, capítulo 5. Enquanto isso, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, pregavam aos judeus em Judá e em Jerusalém, com autoridade concedida pelo Deus de Israel. Por isso, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, reiniciaram a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém. Os profetas de Deus vieram ajudá-los. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates na época, Setar-Bozenai e seus companheiros, procuraram os israelitas e perguntaram: quem deu autorização a vocês para reconstruir o templo e restaurar os muros? Então informamos a eles os nomes dos encarregados da construção. Mas Deus estava atento aos líderes dos judeus. Por isso, a obra não foi interrompida até Dario ser informado e enviar a resposta oficial. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os oficiais do território, enviaram uma carta ao rei Dario. Este é o conteúdo. Ao rei Dario, paz e sucesso. Queremos relatar ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus que está sendo reconstruído com enormes pedras. No momento estão pondo as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com empenho e rapidez. Perguntamos aos líderes: quem deu autorização a vocês para reconstruir o templo e restaurar os muros? Também pedimos os nomes dos responsáveis para que pudéssemos informar quem são os encarregados da construção. Eles nos disseram o seguinte: somos servos do Deus dos céus e da terra. Estamos reconstruindo o templo que foi construído muito tempo atrás. Um grande rei de Israel construiu toda essa estrutura. Mas nossos antepassados deixaram o Deus dos céus furioso. Por isso, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu o templo e levou o povo cativo para a Babilônia. Mas quando Ciro se tornou rei da Babilônia, no seu primeiro ano, autorizou a reconstrução do templo de Deus. Além disso, devolveu os utensílios de ouro e de prata do templo de Deus que Nabucodonosor tinha levado embora e posto no templo da Babilônia. O rei Ciro retirou-os do templo da Babilônia e os entregou a Sesbazar, a quem nomeou governador. Ele disse a Sesbazar: ponha esses utensílios de volta no templo de Jerusalém. Desde então estamos reconstruindo o templo, mas ainda não terminamos. Agora, se o rei concordar, procure nos registros dos arquivos reais da Babilônia se de fato o rei Ciro autorizou a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém. Então, por favor, informe-nos da decisão do rei sobre o assunto. Esdras, capítulo 6. O rei Dario mandou procurar aqueles registros nos arquivos da Babilônia e foi encontrado um rolo na fortaleza de Ecbatana, na província da Média, com o seguinte registro: memorando. No primeiro ano do seu reinado, Ciro promulgou um decreto com respeito ao templo de Deus em Jerusalém, nos seguintes termos: o templo no qual foram oferecidos sacrifícios deve ser reconstruído sobre novos alicerces. Terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 camadas de pedras grandes e uma de madeira. O custo da obra será pago pela tesouraria do reino.
Os utensílios de ouro e de prata do templo de Deus que Nabucodonosor levou para a Babilônia deverão ser devolvidos ao templo de Jerusalém, cada um ao seu devido lugar. Ordeno que sejam postos de volta no templo de Deus. Dario respondeu: Agora ouçam, Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai, seus companheiros e todos os oficiais do território. Não os impeçam, deixem o governador e os líderes dos judeus em paz, para que possam dedicar-se à reconstrução do templo de Deus. Portanto, determino oficialmente que vocês ajudem os líderes dos judeus na reconstrução do templo de Deus da seguinte forma: todos os custos da construção serão pagos pela tesouraria do reino dos tributos arrecadados do território a oeste do Eufrates. Paguem-nos em dia para que a obra não seja interrompida. O que for preciso para a adoração deles, novilhos, carneiros e cordeiros, para as ofertas queimadas ao Deus dos céus, e todo o trigo, sal, vinho e azeite que os sacerdotes de Jerusalém solicitarem, deve ser entregue a eles sem demora, para que possam oferecer seus sacrifícios ao Deus dos céus e orar pela vida do rei e dos seus filhos. Determino ainda que qualquer um que violar essa ordem seja pendurado numa viga tirada da própria casa do réu, depois que ela for reduzida a um monte de entulho. Que o Deus cujo nome foi posto naquele local destrua qualquer rei ou povo que ouse desrespeitar esse decreto e destruir o templo de Deus em Jerusalém. Eu, Dario, o decretei. Executem exatamente como está determinado e rapidamente. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros cumpriram à risca o decreto de Dario. Assim, os líderes dos judeus deram prosseguimento à construção. A obra continuava exatamente como os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, haviam anunciado. A obra foi terminada sob a ordem do Deus de Israel e a autorização de Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no dia 3 do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os israelitas, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram entusiasticamente a dedicação do templo de Deus. Para a cerimônia de dedicação, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros e 400 cordeiros. Como oferta de perdão, ofereceram 12 cabritos, um para cada tribo de Israel. Distribuíram os sacerdotes pelos seus turnos e os levitas conforme suas funções no serviço de Deus em Jerusalém. Tudo de acordo com o que está escrito no livro de Moisés. No dia 14 do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Todos os sacerdotes e levitas, sem exceção, se consagraram. Estavam todos ritualmente puros, e os levitas ofereceram o cordeiro da Páscoa pelos exilados, por seus companheiros sacerdotes e por si mesmos. Os israelitas que voltaram do exílio e todos os que abandonaram as práticas profanas das nações vizinhas para se unir a eles e buscar o Eterno, o Deus de Israel, participaram da refeição da Páscoa. Os 7 dias da festa dos pães sem fermento foram uma alegre celebração. O Eterno tinha mesmo dado a eles razão para muita alegria, pois havia mudado a mente do rei da Síria e conquistado para eles seu apoio na construção do templo de Deus, o Deus de Israel. Esdras capítulo 7. A chegada de Esdras se deu após esses acontecimentos. Foi durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias,
filho de Meraiote, filho de Seraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote principal. Esse era Esdras. Ele veio da Babilônia e era profundo conhecedor da revelação de Moisés, dada pelo Eterno Deus de Israel. Como a mão do Eterno estava com Esdras, o rei concedeu tudo o que ele havia pedido. Alguns israelitas, os sacerdotes, os levitas, os cantores, os guardas e os servidores do templo o acompanharam na viagem a Jerusalém, no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Eles chegaram no 5º mês daquele ano. Esdras tinha saído da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, e a chegada a Jerusalém aconteceu no primeiro dia do 5º mês, sob a direção protetora de Deus. Esdras dedicou-se a estudar e a praticar a revelação de Deus e a ensinar aos israelitas as verdades contidas no livro. Esta é a carta que o rei Artaxerxes entregou a Esdras, sacerdote e estudioso, mestre em questões relativas aos ensinamentos do Eterno para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, estudioso dos mandamentos do Deus do céu. Paz e sucesso. Estabeleço por meio desse decreto que qualquer israelita cidadão do meu reino que queira subir a Jerusalém, até mesmo seus sacerdotes e levitas, estão autorizados a ir. Vocês estão sendo enviados pelo rei e seus 7 conselheiros para verificar como está Judá e Jerusalém em relação à obediência ao ensino do seu Deus que vocês estão levando em mãos. Vocês também estão autorizados a levar a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros estão doando para o Deus de Israel, que habita em Jerusalém, e a prata e o ouro arrecadados por meio da contribuição generosa de toda a Babilônia, incluindo a do povo e dos sacerdotes, para o templo do seu Deus em Jerusalém. Utilizem esse dinheiro criteriosamente para comprar bois, carneiros, cordeiros e os ingredientes para as ofertas de cereal e de bebidas. Depois ofereçam-na sobre o altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Fiquem à vontade para utilizar o restante da prata e do ouro naquilo que vocês e seus parentes acharem melhor, conforme a vontade do seu Deus. Entreguem ao Deus de Jerusalém os utensílios que foram devolvidos a vocês para o serviço do templo do seu Deus. Se precisarem de mais alguma coisa para o templo, paguem com os recursos da tesouraria do reino. Eu, o rei Artaxerxes, autorizo solenemente e determino a todos os tesoureiros do território a oeste do Eufrates que forneçam ao sacerdote Esdras, o estudioso dos mandamentos do Deus do céu, tudo de que ele precisar, até a quantia de 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite e sal à vontade. Tudo o que o Deus dos céus exigir para o templo deve ser entregue sem hesitação, porque o rei e seus filhos arriscariam provocar sua ira? Fique claro que ninguém poderá cobrar tributos, taxas ou impostos de nenhum sacerdote, levita, cantor, guarda do templo, servidor do templo ou qualquer trabalhador vinculado ao templo de Deus. Eu autorizo, Esdras, com a sabedoria que Deus deu a você, a nomear magistrados e juízes para administrar a justiça a todo o povo do território a oeste do Eufrates, que viva de acordo com os mandamentos de Deus. Você tem a missão de ensinar os mandamentos de Deus aos que não os conhecem. Quem não obedecer aos mandamentos do seu Deus e às leis do rei deve ser imediatamente processado e punido com morte, exílio, multa ou prisão. Bendito seja o eterno Deus de nossos antepassados,
que concedeu ao rei o propósito de honrar o templo do Eterno em Jerusalém. Além do mais, Deus fez que o rei e todos os seus conselheiros e oficiais influentes fossem benevolentes para comigo. O Eterno, meu Deus, esteve ao meu lado, por isso estou pronto para ir. Já organizei a viagem de todos os líderes de Israel que irão me acompanhar. Amém, meus irmãos? Somente até aí. Fique conosco até a próxima leitura. A paz do Senhor Jesus.